Nós estamos na página 150, no subtítulo Abnegação e Humildade. Pode começar, Léo. Então vamos lá. Abnegação e humildade. O amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes do conhecimento a aurir. Percebe a pequenez diante da grandeza universal, destituído de conflitos, de consciência de culpa, de fugas do ego. A visão intelectiva da realidade e a aquisição moral dos recursos interiores facultam-lhe a simplicidade de coração e o respeito cultural para todas as pessoas. A sua lucidez trabalha pelo bem geral com naturalidade, levando-o à abnegação e mesmo ao sacrifício, quando necessário, sem exibicionismo ou arrogância. Percebe que a finalidade do ser existencial é a alegria de viver decorrente dos pensamentos e ações meritórios, o que o propele à autoestima e à autodescoberta constante, trabalhando-se sem fadiga nem decepção. Não para na faina a examinar imperfeições, porque elabora esquemas de incessante aprimoramento, com sede de novas conquistas que não cessam. A abnegação o induz às ações sacrificiais, por mais pesadas e menos grandiosas, que executa sem pejo nem jactância. Independem a abnegação e a humildade de convicções religiosas, embora possam estas influenciar-lhes a conquista, tornando-as acessíveis a todos os indivíduos que adquirem consciência de si. De alta importância para o progresso da sociedade, essas conquistas psicológicas dignificam a criatura e promovem o grupo social, humanizando-o cada vez mais. Invariavelmente, quando não expressam a evolução ou delas não decorrem, são simulações dos temperamentos emocionais conflituosos que as utilizam para mascarar a timidez, o medo, o complexo de inferioridade, a inveja, porque se sentem frustrados nas conquistas humanas, nos desafios sociais. Tais indivíduos ocultam-se, tais indivíduos ocultam-se na abnegação forçada, recheada de reclamações e exigências, fingindo-se mártires incompreendidos pelos que os cercam, perseguidos por quase todos e ricos de recalques. São presunçosos na sua abnegação e ciosos dela, apresentando propostas e comportamentos extravagantes, exibicionistas. Ganham o céu, dizem. Isto porque não têm valores morais para conquistar e desincumbir-se dos deveres da terra. Essa é uma conduta psicológica irregular, alienadora. Da mesma forma, decanta-se a humanidade como forma de desprezo por si mesmo, se desestima de reação social, liberta-se de aparências e ser naturalmente humilde como Jesus Cristo ou Gandhi. Não é alienar-se ou ser agressivo contra as demais pessoas e apresentar-se descuidado, sem higiene, indiferente às conquistas do progresso. Quem assim se, quem assim se comporta, desvela-se como preguiçoso e não humilde, nem como aquele que aceita todos os caprichos que se lhe impõem. E, embora pareça, não possui a humildade real. Antes, tem medo dos enfrentamentos, das lutas, sendo conivente com as coisas erradas por acomodação, por submissão ou por projeção do ego
que se ufana de ser cordato. Eu estou lendo, mas eu acho que o Carlito não está aí, ele não está nem... Caiu a internet. Caiu. Oi, pessoal. O Carlito não respondeu, parece que a internet dele caiu. E ele ainda nem recebeu minha mensagem. Não é ele ligando. Se vocês concordarem, o que eu posso fazer é a gente pode ir relendo parágrafo por parágrafo e fazendo uma análise entre nós mesmo, até que ele chegue. O que vocês acham? Tudo bem. Então tá bem. Então vamos lá. É interessante que durante a prece eu estava pensando, eu me confundi um pouco na prece, porque eu estava com esse pensamento da questão do amadurecimento, né? A gente vai evoluindo e aos poucos a gente vai adquirindo potencialidades que nos favorecem a auxiliar outras pessoas. E eu nem sabia que o estudo seria, né, abnegação e humildade, né? E isso, claro, né, esse avançar, a gente que seja feito com humildade, né? Então, no primeiro parágrafo, vem falando assim: o amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes do conhecimento a aurir. Percebe a pequenez diante da grandeza universal, destituído de conflitos, de consciência de culpa, de fugas e do ego. Esse amadurecimento psicológico, né, penso eu, que é quando o ser ele já começa a se dar conta tão perfeitamente de si, ele consegue se perceber diante do todo, né? Ele consegue identificar a sua pequenez diante do universo, né, de Deus, de tudo que tem aí pela frente. Porque o que acontece muitas vezes é que muitos de nós ainda não se dá conta. Muitos de nós ainda estamos dormentes, né? Não nos damos conta dessa nossa participação do todo, mas de uma forma pequena ainda, né? Com uma contribuição pequena. Eu acho que dá para poder fazer uma análise do macro e do micro, né? No macro, nós estamos no macro olhando mais amplamente o todo, nós estamos aos poucos, né, trabalhando e crescendo, mas assim é quase imperceptível aos olhos, né, do todo. Porém, no micro, olhando aqui o nosso dia a dia, a gente consegue perceber esse avançar, né? A gente consegue perceber seres mais conscientes do que nós e algumas pessoas mais conscientes do que nós, que estão mais empenhadas em fazer o bem com humildade, né, sem ficar ostentando, sem ficar mostrando aos outros o que está fazendo o tempo todo, fazem em silêncio. E nós percebemos também aqueles que caminham ainda sem essa percepção, ainda e nós aí nesse meio termo, né? E tem aqueles que ainda têm o mínimo dessa percepção, vive um dia após o outro, sem pensar nas consequências dos seus atos, sem pensar nas consequências dos atos, né? Acredita que são muito enraizados na mentalidade do materialismo. Então, aí vem o texto, continua explicando para a gente que a visão intelectiva da realidade e a aquisição moral dos recursos interiores facultam-lhe a simplicidade de coração e o respeito cultural por todas as pessoas, né? Essa questão do respeito ao próximo, né, vem de dentro, né? Mesmo que a sociedade ainda nos traga algumas informações, né, nos enriqueça com essa importante necessidade de respeitar o próximo, mas isso a gente vai, tijolinho a tijolinho, penso eu, construindo esse ser, né, aprendendo e colocando isso em prática, mas assim, muito intimamente, né, nós conseguimos ter um olhar para com os outros, assim, de uma forma, isso, claro, é um processo muito lento, né, que vem de reencarnação em reencarnação, e a gente começa a viver essa lucidez, começa a viver essa compreensão melhor, né? E a cada dia a gente vai adquirindo um pouquinho mais dessa compreensão, né? Principalmente quando a gente se dá conta da necessidade de estudar,
de buscar, de se informar. Então, a gente consegue caminhar com os passos um pouquinho mais seguros e com um pouquinho mais de avanço. E aí o texto continua. A sua lucidez trabalha pelo bem geral com naturalidade, levando-o à abnegação e mesmo ao sacrifício, quando necessário, sem exibicionismo ou arrogância. Né, o que nós havíamos falado sobre a arrogância, né? Quando você percebe que, porque a partir do momento que você sente no seu íntimo a necessidade ou um pequeno prazer de que olha o que eu estou fazendo, né? Quando nós temos isso ainda em nós, de sentir esse prazer, isso é um exibicionismo. Né? A gente está apresentando aí, às vezes não revelado, não exposto aos outros, mas o que vale é o sentimento, é o que está dentro de nós. Se nós ainda sentimos esse prazer, né? Se você faz um bem a alguém, se você auxilia um irmão que está caído à beira da estrada, né? No sentido figurado ou não, você e intimamente você sente aquele prazerzinho, né? Olha só como eu sou bondoso, né? Olha o que eu estou fazendo pelo próximo. Quando vem esse sentimento, esse ato ele já se desfaz em grande parte, né? Vamos colocar assim entre aspas a pontuação de que você estaria ganhando se você não sentisse, não tivesse esses sentimentos, ela já cai pela metade ou menos, né? Que eles chamam de hora bônus, como é que chama? Bônus hora, né? Bônus hora no plano espiritual. Oi, Iracema. Mas, o Leonardo, quando você falou isso aí, eu já não sinto dessa forma. Eu acho assim, quando você tem a possibilidade de ajudar o próximo, o prazer de ajudar o próximo é tão bom, é uma satisfação interior, né, de uma troca de riqueza, né, tão grande, que não é essa satisfação que você falou aí. Né? Perfeitamente, Iracema. Eu trabalho com gente de rua. A minha satisfação quando eu chego em casa é uma satisfação, nossa, eu tô transbordando de satisfação. Eu chego e agradeço por aqueles momentos, porque eu aprendi muito mais do que eu levei alguma coisa. Perfeitamente, Iracema. Você trouxe você trouxe para a gente o complemento. É justamente. Os sentimentos são diferentes. Olha só, quando você fala em satisfação, é uma satisfação em ajudar ao próximo. É diferente da vaidade, é diferente do sentimento de se sentir melhor que o outro, o sentimento em que, no fundo, você fala assim, olha só como eu sou bondoso, mas é diferente de você falar assim, nossa, como estou satisfeito em auxiliar o próximo, como estou feliz. É um sentimento de contentamento, é diferente, são diferentes esses sentimentos. Né? Esse que você fala, esse que você trouxe, é benéfico, é um sentimento de satisfação em auxiliar. Você se enche de energias, de alegria, né? Esse trabalho ao próximo, ele te enriquece, e é o que eu falo, assim, muitas vezes, esse auxílio ao próximo, feito ativamente, né, com consciência, ele nos traz mais benefícios do que, muitas vezes, aquele que está sendo ajudado. Né, ajudado materialmente ou com apoio. Às vezes, nós estamos sendo beneficiados. O que eu quis dizer é que, quando há um sentimento de vaidade, um sentimento de... aqui que estava escrito, deixa eu trazer, de exibicionismo, mesmo que oculto, né? Quando existe esse sentimento de exibicionismo, de você querer mostrar, porque entenda assim, são diferentes os sentimentos. Isso aí, né? Realmente... Você consegue perceber essa diferença? Da claro, satisfação que te enche de alegria
e daquela que é um sentimentozinho assim de que olha o que eu estou fazendo, é um exibicionismo, Não, eu vejo né? assim, você agora você trouxe bem, porque eu vejo assim, pessoas que eu conheço que fazem um trabalho parecido com o que eu faço e que postam nas redes sociais, é, fazendo um trabalho parecido com o que eu faço. Eu não tenho nada postado em redes Uhum, sociais. Os meus vizinhos aqui não sabem que eu faço esse tipo de trabalho. Por acaso eu comento com vocês, mas os meus sim, vizinhos não sabem que eu faço esse trabalho. Ninguém sabe. Na exato, minha família, ninguém sabe, né? é, Entendeu? Porque é uma coisa, só entendi. meu marido, claro, que sabe aqui. Mas assim, eu saio, é claro que eu tenho um grupo, é um grupo, né? Um grupo de sábado de manhã e um grupo de 15 em 15 dias à noite que a gente sai. Uhum, Mas é esse grupo que eu me junto para fazer o trabalho. Eles sabem, a gente se junta, claro, para fazer o trabalho. Mas, assim, a minha mãe não sabe, meus vizinhos não sabem, meus uhum. amigos mais chegados não sabem, sabe? Porque eu não tenho esse tal de orgulho. Vocês sabem, porque às vezes eu comento com vocês sobre isso, né? Uhum. Porque às vezes eu trago de exemplo, né, o trabalho, que é muito bonito, É. né? Iracema, olha que interessante. A própria palavra orgulho, ela tem dois viés, né? Ela tem um viés da pessoa ser orgulhosa, mas no sentido negativo, e há o sentido positivo também, né? De ter orgulho. Deixa eu tentar trazer exemplos aqui. Ah, ter orgulho de um filho, né? O filho que você percebe que ele está sendo bem instruído, bem educado, e esse filho te traz alegrias, você tem orgulho desse seu filho. Então, olha só, e olha que interessante na dinâmica da vida, como é que as coisas funcionam. É, é, essa pessoa que ainda tem a necessidade de exibir, de colocar nas redes sociais, é, é, ainda esse ato dela de exibir ainda traz benefícios, né? Porque outras pessoas que ainda não vivem o auxílio ao próximo, ainda não percebem a necessidade disso, às vezes, só através da exibição de um outro é que eles vão se dar conta da necessidade de auxiliar. Você consegue entender esse ponto? Uhum, Assim, uhum, aquele que o faz, ele está fazendo para poder se encher de vaidade, né? De mostrar o que está fazendo. E isso, essa ação que ele toma, o não vai, vai, no caso, depreciar, né? Porque no sentido que a gente está fazendo nessa análise do estudo, né? uhum, Porque ele a partir do momento que ele parte para o exibicionismo, né, para a vaidade, já se perde aquele valor. Só que a ação que ele fez não se perde. Houveram pessoas beneficiadas e ele, se ele está exibindo, ele está mostrando, outras pessoas podem se beneficiar disso. Olha só que legal, ele está fazendo doação de comida. Poxa, isso é interessante, eu vou fazer também. Então ele pode despertar em outras pessoas essa necessidade, né? Nada se perde, na verdade, em todas as ações. Quem perde no íntimo da pessoa, se ele ainda tem esses sentimentos do exibicionismo, da vaidade, desse orgulho para o lado egoísta, ele vai estar perdendo, porque as ações deles não seriam ações sinceras do coração, não seriam ações, como você mesma disse, né, da satisfação em auxiliar ao próximo. Somente a necessidade uhum, de fazer por si, vangloriar daquilo que está fazendo, uhum, né? uhum. Mas, de uma certa forma, esse trabalho não se perde, né? Ele está exibindo ali, mas alguém vai captar algo. Então vamos continuar aqui, ó. Então ele segue falando assim, percebe que a finalidade, esse ser que já alcançou essa etapa, né, esse nível, ele fala, percebe que a finalidade do ser existencial é a alegria de viver,
decorrente dos pensamentos e ações meritórios. É justo o que você falou sobre a satisfação em você estar ajudando, né? O que o propele a autoestima e a autodescoberta constante. Ele vai se sentir bem, essa autoestima, esse se sentir bem, né, a autodescoberta, ele vai se perceber integrado a uma comunidade, ele vai se perceber não só no seu olhar egoísta, olhar para si só, ele vai se perceber fazendo parte de uma comunidade e auxiliando outros, ele vai se sentir feliz em soerguer aquele irmão caído à beira da estrada. Ele se sente contente em auxiliar este a caminhar junto a ele, né? E não só a necessidade de mostrar porque acaba que o sentimento, quando a pessoa não tem essa percepção ainda da vida, ele tem um sentimento assim, de acabar mostrando ao público, ou a quem está próximo, mostrando, olha a diferença entre nós dois. É um sentimento de ainda mostrar a diferença. Olha, ele está ali caído à beira da estrada. Eu não. Eu estou erguido aqui, caminhando firme. Né? E quando ele tem esse sentimento de mostrar essa diferença entre as duas pessoas, entre ele e aquele irmão caído, se perde a essência do trabalho. No amor. E aí continuamos. Da autodescoberta constante, trabalhando-se sem fadiga nem decepção. Olha que interessante, estou indo de etapa em etapa, eu devia ter lido tudo. A fadiga é quando nós nos envolvemos no trabalho do bem com o amor, com o coração, não existe a fadiga. Às vezes pode existir a fadiga do corpo, porque o corpo ele se exaure de energia. Mas a satisfação é imensa. O coração ele se enche. Então a fadiga do corpo, ela não pesa tanto. O fardo fica leve. Então, ou nem é um fardo, na verdade, né? Ele vem falando assim, ó, não para na faina a examinar imperfeições, porque elabora esquemas de incessante aprimoramento, com sede de novas conquistas que não cessam. Ele está sempre buscando o melhor. Ele não está ali parado, falar, não, isso não dá certo. Ele não tem um olhar negativo, né? Ele ignora as questões negativas para buscar aperfeiçoar sempre. A abnegação o induz às ações sacrificiais, por mais pesadas e menos grandiosas, que executa sem pejo nem jactância. Independem a abnegação e a humildade de convicções religiosas, embora possam estas influenciar-lhes a conquista, tornando-as acessíveis a todos os indivíduos que adquirem consciência de si. Né? Então, essa questão religiosa, infelizmente, alguns religiosos, eles pregam a separação, né? Não, nós aqui vamos ser salvos, né? Somente quem está conosco serão salvos. Enquanto o ser que compreende a extensão dessa participação ativa no todo, no auxílio ao próximo, independe da religião, ele não quer saber, ele nem questiona a que religião você está, ele auxilia por auxiliar. E ele faz com que surja no outro um questionamento, ou uma dúvida, né? Fala assim, nossa, mas essa pessoa, né? O que ela faz, né? De que religião? Se você não apresenta a sua religião, se você não vai ali com um título, né? Com um brochezinho falando, olha, sou dessa religião, você vai causar no outro questionamentos, né? Porque as pessoas, essas que estão sendo auxiliadas, elas vão questionar no sentido de querer entender de onde vem essa bondade ou esse bom gosto para auxiliar o outro, porque o próprio Jesus nos traz a informação de que o exemplo arrasta, né? A multidão. Então, quando nós estamos verdadeiramente vivendo o amor, auxiliando o próximo, né? Uma multidão de pessoas vão nos notar no sentido de
de querer nos acompanhar, né? De querer auxiliar também, né? Aqueles que já têm o coração aberto para essa bênção que é o auxílio ao próximo. De alta importância para o progresso da sociedade, essas conquistas psicológicas dignificam a criatura e promovem o grupo social, humanizando-o cada vez mais. Sobre isso, eu queria falar o seguinte: nós conseguimos, se a gente faz uma análise sobre os grupos sociais, nós conseguimos perceber grupos sociais, olhando a questão da espiritualização do ser, né, ou do grupo social. Quando nós olhamos para alguns grupos sociais, nós conseguimos perceber que determinados grupos, eles estão adiante nessa caminhada evolutiva. Existem células de evolução, né? O ser, ele se individualiza, ele evolui individualmente, porém, ele também, quando ele habita um ciclo social, e ele, como eu estava falando sobre o exemplo, né, que o exemplo também vai fazendo com que outras pessoas vão despertando para esse bem caminhar. Quando há esse despertar das pessoas, aquele grupo social ele vai se elevando, ele também vai se elevando, né, vai evoluindo, vai aprendendo e vai tomando gosto em auxiliar e progredir, né? E aí a gente consegue notar em outros grupos sociais que existe essa necessidade ainda, né, de perder tempo com os prazeres mundanos, né, ou perder tempo, né, ou utilizar o tempo de uma maneira menos útil. E são grupos, né? Esses grupos você pode considerar um bairro, você pode considerar uma cidade, né, comparando cidade com cidade, ou bairro com bairro, ou países, né, ou estados ou países. A gente consegue perceber uma certa evolução em determinado aspecto, em determinado, né, em uma coisa ou em outra, a gente consegue notar. E o interessante disso é que como nós somos seres eternos, espíritos eternos, e a evolução, ela se impregna em nós, né? Nós adquirimos e a gente não perde essa evolução quando hoje habitamos um determinado ciclo social e a gente consegue progredir um pouquinho, né? Em uma outra reencarnação, pode ser que nós, por termos atingido um determinado nível evolutivo, pode ser que a gente seja convidado a reencarnar em um outro ciclo, um outro grupo social em que não há essa evolução. Por quê? Justamente para que nós possamos realizar um trabalho naquele grupo social, para que ele também evolua conosco. É justamente o caminhar junto, é o ombro a ombro, né, que é necessário, a gente caminhar como irmãos e auxiliar aos outros. Então, isso ocorre muito. Raul Teixeira traz um exemplo muito interessante, muito interessante. Raul Teixeira é um palestrante espírita de Niterói, né? Então ele conhece bem a comunidade do Rio, então ele traz o exemplo dos morros, né? Das comunidades carentes ali, que estão ali lado a lado, né? Tá do lado de edifícios, né? De pessoas ricas, né? E pessoas que estão vivendo uma outra realidade ali, né? E o que acontece? O exemplo dele é bem interessante, que ali vai ser sempre uma troca, né? Aquele que nasceu no morro, né, e almeja um dia estar ali no edifício, morando num apartamento em condições melhores, né? Ele almeja, mas e também às vezes, dependendo, há uma inveja, né? E aí há o desenlace físico e num outro momento ele tem a oportunidade de nascer ali, num apartamento, né, numa família com mais condições financeiras. E aí o seu espírito sente a necessidade, ele olha para o morro e ele sente saudade ou sente uma afinidade com aquelas pessoas ali
que trafegam, né, que estão trabalhando, que estão buscando ganhar o pão de cada dia, e aquela pessoa reencarnada, aquele espírito reencarnado ali, numa outra condição, ele se afeiçoa com aqueles que estão ali no morro. E aí ele sai de seu apartamento, sente a necessidade de ajudar aqueles que estão no morro, e aí começa a haver a interação entre estes, né? Ele vai auxiliar, ele vai se envolver ali com auxílio, com a ajuda daquelas pessoas, e ele vai se envolvendo, e aí o que acontece? E vai tendo essa troca. Depois, em outro momento, ele volta para o morro, né? E aí sim, uns ajudando outros, vai tendo esse caminhar. Não é a questão financeira, porque a questão financeira, ela é benéfica por um lado, mas ela pode trazer muitos prejuízos também, né? Se a pessoa não sabe conduzir bem essa situação, quando ele está com uma situação financeira boa, ele pode se perder nos abusos, né? Porque ele com dinheiro ele pode comprar, não comprar, ele pode abusar, né? Ele pode se encher de vaidade ou de egoísmo, mas se o espírito ele sente a necessidade de ajudar, o caminho já é outro, ele já consegue trabalhar bem essa questão financeira. Então, essa troca que Raul Teixeira trouxe, né, desse espírito que primeiro, no momento ele está no morro, depois ele nasce num apartamento ali que está de frente para o morro, e nasce nele a necessidade de ajudar as pessoas que estão no morro, né, e aí vai revezando. Isso eu achei fantástico, esse exemplo, né, de que nós estamos mesmo em troca constante, né? Não só de conhecimento, mas de situações e vivendo experiências diversas para poder seguir esse caminho da evolução, né? De viver experiências justamente para nos auxiliar na evolução desse caminho, do nosso caminhar. Então vamos lá. Alguém quer falar algo, gente? Eu estou falando muito hoje também, porque o Carlito ainda não voltou. Eu estou tentando fazer uma pequena substituição aqui, mas... Você está de parabéns. Muito bom. Então, vamos lá. Ó, de alta importância... já li isso, né? Vamos aqui. Ó. Invariavelmente, quando não expressam evolução ou delas não decorrem, são simulações dos temperamentos emocionais conflituosos que as utilizam para mascarar a timidez, o medo, o complexo de inferioridade, a inveja. Porque se sentem frustrados nas conquistas humanas, nos desafios sociais. Tais indivíduos ocultam-se na abnegação forçada, recheada de reclamações e exigências, fingindo-se mártires incompreendidos pelos que os cercam, perseguidos por quase todos e ricos de recalques. Vamos dar uma pausa aqui, depois a gente passa para diante, que ele vem falando, né, são presunçosos na sua abnegação, ok. Então, aqui já está mostrando um outro lado, está mostrando aquelas pessoas, já está, né, que muitos de nós ainda como não despertamos para esse auxílio fraternal, realmente de coração, nós utilizamos dessas ferramentas de auxiliar o próximo para poder ocultar as nossas faltas. Né? Aqui ele vem citando, né, os nossos conflitos íntimos, né? Ele vem falando aqui das questões dos temperamentos emocionais conflituosos, né? Ele vem falando da timidez, a gente acaba tomando essas ações para poder a gente acaba auxiliando as pessoas, mas não com o coração aberto, mas sim com uma segunda intenção. Aí ele vem trazendo mascarar a timidez, o medo, o complexo de inferioridade, a inveja. Quando ainda estamos, né, envolvidos com o egoísmo, a gente está fazendo bem, porém, ali por detrás desse bem existe um intuito, que são esses aqui, né? Na verdade, é tentar erguer um ser frustrado, né? Quando eu falei em apontar as diferenças, né, entre aquele que está caído à beira da estrada e você que caminha reto por um caminho, né, está na estrada caminhando bem, quando você apresenta essa diferença, na verdade você está alimentando o seu ego,
né, em mostrar a falta do outro, mostrar que o outro ainda não caminha com os próprios pés, que ainda não tem não teve a energia para poder caminhar bem. Então isso aí vem demonstrar as faltas desse ser frustrado, desse ser muitas vezes tímido, tem medo de enfrentar situações do mundo, apontando as falhas do outro, né? Ele se apresenta como mártir, né? Fala, não, porque eu faço, eu aconteço, eu estou sempre na ativa, e está sempre, e esse é um discurso quase que constante, ele está sempre dizendo isso a todos, mas como uma autoafirmação, porque ele realmente ele não alcançou aquele patamar, mas ele disfarça de que alcançou, ele disfarça de que é um mártir, né? Aí ele vem falando que é um mártir incompreendido, né? Mas por detrás disso ele traz uma série de reclamações. Ele vai ao auxílio do próximo, mas você viu fulano? Olha só que coisa. Fulano, às vezes até amigos, né? Tá com amigos, né? Ali tá sorrindo com um amigo, quer auxiliar, mas depois deu as costas, já começa a comentar com o outro. Nossa, você viu fulano? Ele ainda não aprendeu isso, ou ele não aprendeu que temos que deixar a bebida, e começa a fazer críticas ao outro, né? E a partir do momento que começa essas críticas ao outro, ou esses apontamentos, ou até reclamações daquele trabalho feito, é porque ele ainda não alcançou esse patamar. E quando você falou, Iracema, sobre a satisfação, né, quem chegou a este nível de sentir a satisfação, né, essa alegria em auxiliar ao outro, ele não reclama. Ele, muito pelo contrário, ele já fica ansioso para que venha o próximo fim de semana, para que ele esteja com aqueles ali do seu grupo de auxílio, para poder continuar o trabalho, né? Então ele não fica reclamando e nem fica apontando o erro de ninguém. Carlito, nada, gente. Você disse tudo. Eu fico doida para chegar o próximo fim de semana, ou então daqui a 15 dias, para continuar o trabalho. Nos faz falta, gente, isso realmente mexe com o nosso coração, né? A gente fica realmente motivado. Então ele vem falando que são presunçosos na sua abnegação e ciosos dela, apresentando propostas e comportamentos extravagantes, exibicionistas, né? Ganham o céu. Ganhei o céu, né? As pessoas falam, dizendo, né? Isto porque não tem valores morais para conquistar e desincumbir-se dos deveres da terra. Essa é uma conduta psicológica irregular, alienadora. Algumas pessoas até falam assim, quando topam com as mazelas do mundo, e esquecendo, né, olvidando que se estamos aqui, nós ainda estamos vivendo as mazelas, porque estamos cheios das mazelas em nós mesmos, no nosso íntimo. Então a gente precisa ter uma outra visão. E alguns falam assim, mas eu não nasci para viver nesse mundo. Eu já ouvi essa frase, né, de algumas pessoas. Não, esse mundo é de sofrimento, tanta coisa irregular, né, tantas pessoas más, mas se estamos aqui, a verdadeira conquista, eu estou tentando achar outra palavra, mas essas verdadeiras conquistas são realizadas aqui na Terra, através das dificuldades, né? Quando você consegue entender a sua posição diante do mundo, diante do todo, do universo, e você reconhece a sua pequenez, mas você tem a boa disposição em seguir auxiliando, né? E você se acha aqui na Terra ainda mais e mais responsável e mais envolvido em auxiliar aqueles aqui da Terra. Nós temos o exemplo, acho que todos já ouviram falar da história de Bezerra de Menezes, né? Que ele está tão envolvido com os problemas da Terra, ele está tão envolvido em auxiliar esses irmãos aqui, que ainda estamos, né, rastejando aqui na Terra, que quando a ele foi ofertado a oportunidade de ir para um outro orbe, um orbe feliz, porque ele já adquiriu condições, ele já recebeu merecimento, ele já tem um merecimento para poder ir para outro orbe, um orbe feliz, ele
agradeceu a oportunidade, mas pediu para que continuasse trabalhando com esses, conosco, que estamos aqui na Terra. Por quê? Porque ele já está neste nível em que ele já compreende que ele está aqui para poder auxiliar. A alegria dele, a sua real felicidade é quando todos nós estivermos preparados para poder também ir junto com ele para um outro nível, para um outro orbe. Porque ele já pensa como um todo, já não há nele mais o egoísmo. Vamos lá. Não, e a gente vê que a Ah, gente está sabendo que Joana de Anjos vai reencarnar, né? Porque Divaldo já falou que ela vai reencarnar, né? Parece que também São Francisco de Assis, eu acho que parece que vai reencarnar. Quer dizer, eles estão voltando até para mostrar para a gente, né? A caridade novamente, quer dizer, para a gente ter isso de perto, né? Essa imagem mais perto da gente nos dias atuais, né? Então exato. eu acho que cada um de nós conhece uma pessoa que a gente bota assim, nossa, isso aqui é a própria caridade, isso aqui é um anjo, né? Eu acho que cada um de nós conhece uma pessoa assim, que não é conhecida, que não é famosa, né? Mas o mundo precisa de pessoas que, tipo Chico Xavier, Gandhi, minha irmã Dulce, para que mostre para todo mundo, né, a verdadeira caridade, porque Cristo não bastou, infelizmente, né? Cristo não bastou, mas precisa de pessoas atuais. Ah, naquele tempo era fácil, a gente escuta muito isso, né? Naquele tempo era fácil, não era fácil, não. Era muito pior, né? Porque ele foi um verdadeiro rei, sem internet, né? Sem mídia nenhuma. Olha só o que ele conquistou até hoje, né? Nós sabemos dele até hoje, né? O livro mais escrito no mundo todo é a vida dele, né? E até hoje a gente conhece ele por causa desses livros dessas pessoas que escreveram ele para a gente, né? E, então ele é a pessoa mais importante que existe no mundo. Mas assim mesmo a gente ainda precisa de pessoas atuais que tragam a caridade, a humildade, a boa vontade, né? O que é amor, né? Trazer para a gente isso. Não bastou só Jesus, né? Então, até hoje, você vê Joana de Ângeles escrevendo, Chico escrevendo, trazendo, né, as mensagens, trazendo tudo isso aqui, explicando para a gente o que é caridade, é boa vontade, né? A gente ainda precisa de tudo isso. Se as leis morais estão dentro da gente, né? A gente nasce com as leis morais. E aqui a gente se perde, né? Há pouco Hum. tempo, eu fiquei sabendo ontem, que houve uma chacina aqui no Rio, né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar numa coisa dessa ainda nos tempos de hoje, né? Mas existe, não existe só aqui, né? Existe no mundo todo, né? Então, a gente está se perdendo, infelizmente, ainda está se perdendo, né? Precisamos ainda de várias vezes reencarnar, várias vezes precisamos esses ídolos para mostrar para a gente, ó, existe como fazer a caridade, né? Existe como a gente fazer o amor em ação, né? A caridade em ação, né? Isso é muito importante. Sim. É interessante, né, quando a gente percebe esse movimento e o que você está falando, Iracema, é é tão importante a gente prestar atenção nisso quando você fala, cada um de nós conhece uma pessoa que é boa e que faz a caridade. Então a gente percebe que o movimento para o bem ele é bem organizado,
né? Quantas e quantas pessoas, né, médiums estão aí escrevendo mensagens, estão trazendo mensagens do plano espiritual através da psicofonia, e falando dessa transformação, falando da transformação do amor, falando da necessidade que temos de transformar as nossas visões, né? Ressignificar muitas coisas que existem em nossas vidas. Então, o movimento para o bem, ele é grande também, não é somente o mundo, infelizmente, né, ele ainda o mal é muito maior, mas a força do bem, ela é, ela é crescente e ela está próximo de nós. Então, quando a gente fala, né, quando a gente ouve, por exemplo, você falar sobre a chacina que houve no Rio, nós vamos nos amadurecendo para também olhar para aqueles espíritos que cometeram esse ato com um olhar mais caridoso, um olhar mais amoroso, e vamos abandonando aquele olhar antigo de vingança, aquele olhar de revolta, e sim olhando para essas pessoas como pessoas que ainda estão passando por alguma necessidade de serem amadas, necessidade de serem ouvidas, necessidade de terem alguém por perto para falar sobre o amor. Isso vai sendo trago para todos nós através desta reflexão do evoluir, né? Isso é natural em nós. Então, quando nós trazemos a informação, né, que lá na época de Jesus era mais fácil, não, bem pelo contrário, nós éramos mais jovens espiritualmente. A nossa consciência era uma consciência que mais julgava do que amparava. Hoje em dia, nós já aprendemos um pouco mais com as várias reencarnações que nós tivemos, né, que nós passamos. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que sim, nós estamos bem melhores do que tivemos aquela época, né? Apesar de estar com Jesus bem mais próximo, falando para nós, e olha que necessidade que tínhamos, né? De ter o próprio Cristo na forma humana, falando sobre nós, agora nós temos aí a continuidade desse trabalho pelo Espiritismo e todas as ações que levam ao bem, né? Então, como é importante a gente fazer essa reflexão. Pois é, eu estava escutando esse final de semana uma palestra e o interessante é que a gente sabe, né, das várias círculos espirituais que ficam no Brasil, né, como a mais famosa que eles dizem que é o Nosso Lar, né, os centros de cura, né, e em vários níveis, não existe um nível só, são vários níveis, né? Então tem os níveis que são mais para as pessoas irem para outros planetas, tem vários. E o que eu achei mais interessante disso tudo é que nas capitais, que foram as capitais do nosso país, se vocês observarem, onde foi Salvador, Rio de Janeiro, e agora onde é Brasília, em Brasília, lá o centro acho que é Regeneração, se eu não me engano, ali onde fica para regeneração. Gente, é incrível. Por que ele seria o centro de regeneração, né? Aí que tem vários, né? Tem do Rio Grande do Sul, tem um que pega Minas, tem um que pega o Nordeste, tem um que pega ali
o Acre, tem outro que pega não sei onde, um que pega saindo para fora, acho que Espírito Santo saindo para o oceano, mas eu achei interessante, foram essas três, que era em Salvador, no Rio, e esse em cima de Brasília, que é justamente as três capitais que foram e é a atual do país, onde receberam os espíritos, né, principais que fazem a nação. Infelizmente, é onde faz a nação. Salvador foi a entrada da nação, vamos dizer assim, onde começou a nação do país, né? A segunda capital foi o Rio, onde se estabeleceu grande parte de espíritos, né? A concentração foi feita aqui, e agora a terceira concentração, vamos dizer assim, o centro nervoso do país está ali, em Brasília, onde tem essa grande massa. Eu achei muito interessante, né? Porque, né? Então, cabe a nós, que fazemos parte desses três centros principais, no meu caso, no Rio, né? Por que eu estou aqui, né? Deve ter uma razão, claro, né? Estou fazendo parte aqui, isso não quer dizer que eu vá para o nosso lar, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Porque tem outras aqui no caminho, né? Isso não quer dizer que eu saio daqui, vou bonitinha ali, vou ali para o nosso lar. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada, né? Então, eu achei muito interessante essas abordagens, né? Que a gente tem que ficar atenta, né? Não é porque fulano mora ali, vai para ali. Não, não é. E é muito interessante isso. Acho que a gente tem que começar a se perguntar: para onde eu vou? Para onde eu irei? O interessante é que o plano espiritual é de uma complexidade ainda desconhecida por nós. Com certeza. Né? Então, é algo que ainda os livros espíritas nos trazem, nos dá uma pequena amostra do que é o plano espiritual. Mas há tanto a ser descoberto, né? Você mesma disse sobre as questões das camadas, né? A todo lugar, a todas as cidades, sobre todas as cidades, há umbral, né? Umbral, o planeta Terra, ele está envolto em sombras, né? Umbral, ele está envolvendo todo o planeta Terra, né? No Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, na África, todos os lugares têm. As colônias espirituais de níveis mais altos têm em todos os lugares do planeta, né? Estão espalhados aí. E nós desconhecemos os nomes, né? Mas alguns já foram trazidos pela espiritualidade, né? Então, porém, o que é interessante é que no plano espiritual não há fronteiras, né? Essas fronteiras físicas, né? O que há o que existem são fronteiras de frequência espiritual, né? Se você vibra em uma determinada frequência, você não alcança o nosso lar, não alcança o Novo Horizonte, não alcança diversas colônias, né? Então, é por isso que nesse estudo, né, traz a importância de nós olharmos para nós e nos reconhecer onde estamos, né, e nos esforçarmos, não um esforço vazio, como aqui vem explicando já nesse exemplo, de, não, eu preciso angariar pontos, eu preciso fazer a bondade, não com essa necessidade, mas uma necessidade do coração, uma necessidade fraterna mesmo de auxiliar outras pessoas. E com isso, a gente vai ganhando o nosso merecimento para poder ir mudando a nossa faixa vibratória para poder alcançar essas outras colônias, né, que estão
em outros planos. Né? É muito interessante essa questão que você trouxe, né, do plano espiritual, que às vezes não é muito falado, né, não é muito conversado a respeito, né, mas as barreiras que existem no plano espiritual são vibratórias, né? Quando nós desencarnarmos, nós vamos estar em ambientes onde a nossa vibração está fluindo, está na mesma frequência, né? Então, é por isso que a espiritualidade vem trazendo para nós a importância da gente buscar essa melhora íntima, né? Isso é extremamente importante. É interessante no livro do Camilo Castelo Branco, né, que ele fala sobre o suicídio, Memórias de um Suicida. Ele é um português. E a facilidade que depois, quando ele, né, sai do Vale dos Suicidas e ele é resgatado, ele começa a melhorar a sua vibração, ele tem a oportunidade de fazer trabalhos, né, de auxílio a outras pessoas em outras comunidades, né? E ele sempre aprendendo, na verdade, ele está mais experienciando para poder depois escrever o livro para a gente, trazer essas informações para a gente. E ele, quando na espiritualidade busca-se médiums para que esses médiums auxiliem os suicidas que estão em estado de muito sofrimento, onde eles buscam? Eles buscam médiums do interior do Brasil, não é nem capital, né? Ele busca no interior do Brasil, é que haviam os médios mais preparados, né, que tinham condições de auxiliar aqueles espíritos sofredores, extremamente sofredores. E por que eram aqueles médios? Né? Por uma série de fatores, mas um deles era justamente a calmaria, a tranquilidade que havia no ambiente, e esses médiuns eles poderiam usufruir melhor das energias ali emanadas pelo ambiente. A espiritualidade poderia trabalhar melhor. Então, em todos os lugares, nós temos essa questão do plano espiritual. Nós estamos envoltos no plano espiritual, né? Então, vamos aqui, ó. Da mesma forma, decanta-se a humildade como forma de desprezo para si mesmo. Aqui nós estamos tratando destes que ainda não compreenderam a importância do auxílio com amor, né? Também falando que da mesma forma decanta-se a humildade como forma de desprezo por si mesmo, de desestima, de reação social. Liberta-se de aparências e ser naturalmente humilde como Jesus Cristo ou Gandhi não é alienar-se ou ser agressivo contra as demais pessoas e apresentar-se descuidado, sem higiene, indiferente às conquistas do progresso. Quem assim se comporta desvela-se como preguiçoso e não humilde, bem como aquele que aceita todos os caprichos que se lhe impõem. E, embora pareça, não possui a humildade real. Antes tem medo dos enfrentamentos, das lutas, sendo conivente com as coisas erradas por acomodação, por submissão ou por projeção do ego, que se ufana de ser cordato, bom e compreensivo. Aqui no início ele vem falando sobre decanta-se a humildade, decantar a humildade. Vamos lembrar lá das aulas de química, né? A decantação é quando você deixa um líquido separado, né? Com um líquido, por exemplo, com sal, né? Ou com algum material sólido. Quando você mexe e deixa parado, ele vai decantar. Aqueles materiais sólidos, eles vão para o fundo. É uma decantação. Então, ele está fazendo um sentido figurado aqui. Decanta-se a humildade, quer dizer, separa a humildade como forma de desprezo por si mesmo. Se ele utilizar da humildade, ele vai... aliás, ele entende a humildade como se desprezar, se deixar largado, né? De desestima, de reação social, de reação social no sentido de você se ver fora da sociedade, né? Algumas pessoas
assumem o papel de hippies, né? Não estou criticando, não é uma crítica, não, mas às vezes assume um papel de uma vida suave, né? Sem muito problemas, de humildade, mas aí ele vive num desleixo, ele vive acreditando que isso é real humildade, mas não é. A humildade, ela vem dos seus atos, da sua ação perante ao próximo. Liberta-se de aparências e ser naturalmente humilde. Então tá, a pessoa acha que vamos ser como Jesus e como Gandhi, então vamos andar agora aqui enrolado num lenço, né, num lençol, como Gandhi utilizava, mas temos que entender que Gandhi ele estava dentro da sua cultura, né, e foi fundamental para que ele se mostrasse daquela forma, mas ele realmente, as suas ações eram humildes, não era só aparência, ele realmente era humilde, ele havia compreendido Cristo, apesar de não ser, não era cristão, mas depois quando ele lê o Salmo 23, ele fala assim, ele compreende que ele é cristão, não há nada demais, né? Ele se desassocia das religiões, porque ele vê ali no exemplo do Cristo o verdadeiro exemplo, né? E então o que ele trouxe era verdadeiro e não era só um traje que vai para se transvestir de humilde, né? Então aqui vem trazendo nesse texto vem falando justamente disso. Não é só se vestir de humilde, deixar a barba crescer e se fazer de coitado, assim, de humildezinho. Não, são as suas atitudes, né? É andar asseado, sim, andar bem, mas mentalmente, né, e principalmente nas suas ações, é se portar humilde, né, é não denegrir ninguém, é não menosprezar ninguém, sabe, é não julgar, é cada um na sua, né. Então, aí sim você mudando o comportamento, você se apresenta humilde, mas de uma forma que não vem ser um exibicionismo, né. Quem assim se comporta desvela-se como preguiçoso e não humilde, bem como aquele que aceita todos os caprichos que se lhe impõem. Aquela pessoa que, por exemplo, a pessoa que você pede uma coisa para, sim, senhor, eu faço, né? Se porta de uma maneira que às vezes é falso, porque ali ele se coloca, não, eu faço, claro, eu vou fazer e tal, mas saiu daquele ambiente, ele se revolta, mas que coisa, que pessoa chata, fica me mandando fazer as coisas, sabe, já não aguento mais. Então, é um falso humilde, né? Porque ele pode sim aceitar, realizar tarefas para alguém, mas ele não precisa de se transfigurar como um pobrezinho, não, faço, sim, senhor, e tal. Você pode, claro, faço, com muito orgulho, com prazer, né? Você pode tratar de outra maneira, você pode viver de outra maneira. Então, vamos concluir aqui. Né, aí ele vem falando que é o que nós havíamos dito sobre ele se esconde atrás do medo, né? Aliás, ele se esconde por ter medo, né? Ele se esconde atrás dessa humildade, dessa falsa humildade, porque na verdade ele tem medo de enfrentar algumas situações, ele tem medo de viver experiências novas, né? Ele tem medo do convite ao novo. Então ele prefere se acomodar aqui no papel de humilde, um humilde negativo, né, do que viver o novo e se orgulhar, no bom sentido, do que vem fazendo as outras pessoas. Eu não sei se eu fui claro, viu, gente? Porque esse estudo me pegou de surpresa. Achei que o Carlito ia voltar. Espero ter contribuído. Arrasou, Léo. Você foi iluminado hoje. Como hoje contribuiu, né? Hoje você foi intuído. Como contribuiu, né, gente? Só agradecimentos. Muito obrigado, Léo, por toda a sua boa vontade de nos trazer esse estudo aqui hoje.